Amém? Ontem nós tivemos aqui um culto com os jovens, falando sobre a necessidade de se ter o Espírito Santo, e foi um culto muito bom. Quais jovens que estavam aqui ontem? Olha aí, foi muito bom. Sempre digo que quando a gente não vem, a gente perde, né? A gente perde. Ontem estava muito gostoso aqui. Sabe aquele negócio quando você fala assim, você não sabe se a igreja subiu ou se o céu desceu? Ontem estava bom. E aí ontem ainda eu pregando aqui, o Espírito Santo falou, pode pregar essa mesma mensagem amanhã. Então aqueles que não vieram ontem, vai ouvir hoje. Aqueles que ouviram ontem, vai ouvir tudo de novo. Mas deixa eu falar para você que a Bíblia diz que a unção sempre é diferente, não é? Então eu quero crer que hoje Deus tem uma palavra para você que já ouviu, talvez possa soar diferente, e para você que não ouviu ainda, Deus pode tratar com você. Amém? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Aleluia. Atos, capítulo 18, versículo 24. Quero falar sobre o Espírito Santo para os nossos projetos, para as nossas vidas. Ele é indispensável. Amém? Todos acharam? Você que não trouxe a Bíblia pode acompanhar aqui à frente. Vamos fazer uma leitura do 24 ao 28 e alguns versículos no capítulo 19. Então a palavra do Senhor diz assim: chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente, poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, levaram consigo, lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito os que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Capítulo 19. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e chegando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo lhe disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviam falar batizados, e os que ouviam foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizavam. E estes eram a todos uns 12 varões. Amém. Fecha os teus olhos, Deus.
Nós vamos falar da tua palavra esta noite, alguns minutos, mas que esses minutos que iremos falar, seja eles preenchido pelo teu querer. Por isso, Deus, fale conosco essa noite, aquilo que o Senhor tem dentro do seu coração. Que possamos sair daqui convencidos de que o Espírito Santo é realmente indispensável. Faz uma obra maravilhosa na nossa vida, é o que nós pedimos, e nós já te agradecemos pela resposta. Amém e amém. Podeis vos assentar. Aleluia. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, né? Nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Diga comigo: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a Trindade. Nós vamos falar sobre então uma terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado depois da vinda de Jesus. O Espírito Santo é um ingrediente sobrenatural para as nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Que sem o Espírito Santo, a gente deixa de conquistar muitas coisas. Ele é de suma importância para nossas vidas. Sem ele você não é o mesmo. Sem ele a gente não é a mesma pessoa. Falei para os jovens ontem aqui, que aqueles que buscaram o Espírito Santo com desejo, com vontade, e quando o Espírito Santo chegar, eles vão ter o antes e o depois. Foi isso que eu falei ontem? Foi. Porque a tua vida vai ser contada a partir do Espírito e antes do Espírito. Antes eu agia de um jeito, depois do Espírito, eu passei a agir de outro. Fiz questão de ressaltar ontem aqui, e já tinha falado sobre isso, que a nossa vida, ela é um processo. E dentro desse processo, Deus requer atitude para a gente não ficar na mesma fase. Nesse processo, que é o processo de se aceitar a Jesus como Salvador, descer as águas do batismo, e batismo no Espírito Santo, nós precisamos entender que isso são conquistas, gente. Dentro desse processo há coisas para se fazer, há algo para se conquistar. Se tão somente aceitar a Jesus, eu vou ficar nesse ponto. Mas aí vem dentro do processo que está incluído na salvação, o batismo nas águas. Eu não posso só aceitar Jesus, eu tenho que descer as águas do batismo, porque a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado, esse então será salvo. Então há um processo e esse processo tem que ser concluído. Fui batizado nas águas, então vem o batismo no Espírito Santo. Seria uma nova conquista, seria uma nova fase. Então quando eu aceito a Jesus e eu acho que já está bom, eu fico nisso. Mas se eu quero mais de Deus, aí então eu tenho que me deslanchar para outras coisas, para novas conquistas. A vida do crente não é uma mesmice, eu já falei sobre isso. A vida do crente, ela precisa ser renovada, ela precisa passar por todas as fases que lhe é permitido.
Eu vou passar por essa, porque para mim, se eu ficar nessa, eu vou deixar de conquistar. Eu disse aqui ontem para os jovens, que se eu ficar tão somente, quando Jesus disse, ser-me-eis testemunha em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra, se eu tão somente aceitar e ficar na Judéia, eu vou ficar parado. Há outras conquistas para mim. Porque o que não está em Jerusalém, pode estar na Judéia, pode estar em Samaria, pode estar nos confins da terra. Isso são espaços que eu preciso conquistar. Eu quero que você entenda isso hoje. Se eu ficar estacionado, Jesus disse, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, eu estou aqui. Aqui eu quero ser testemunha dele. O que uma testemunha de Cristo pode conquistar, eu quero conquistar. Só que nessa conquista requer movimento, então eu vou para frente. O que tinha para se conquistar aqui, eu já conquistei. Então eu vou dar um passo a mais, eu vou vir para a Judéia. O que eu conquistar na Judéia vai estar bom? Não sei, vai dar avaliação de cada pessoa. Então agora eu vou para Samaria, porque tem algo que tinha de conquistar aqui, eu vou conquistar agora em Samaria. Não vou parar, agora então, conquistei o que tinha para se conquistar em Samaria, eu vou para os confins da terra. Deixa eu falar para você, que confins da terra não tem limites. Há algo para você conquistar pela frente, e aí não está limitado mais. O que você puder conquistar, conquiste. Agora deixa eu falar para você, eu volto no primeiro quadro, aonde é ser testemunha em Jerusalém. Para eu passar essas fases, para você passar essas fases, você vai passar mais facilmente se o Espírito Santo estiver na sua vida. Porque alguém sem o Espírito Santo não conquista da forma que deveria conquistar. Deixa eu falar com vocês, que o Espírito Santo é aquele que nos dá velocidade. O Espírito Santo é aquele que nos impulsiona para conquistas maiores. É o Espírito Santo. Então eu vou querer essa conquista. Aí você vai para uma outra passagem que eu falo aqui na oração, quando vou orar, para o dízimos e oferta, não é? Que é a boa medida, que é recalcada, que é a sacudida, que é a transbordante. Gente, se eu tenho para mim a medida transbordante, por que é que eu vou ficar numa medida recalcada? Por que é que eu vou ficar só na boa medida? Fala para mim. Eu vou querer passar pela boa medida, recalcada, sacudida, que é que cabe bastante. Eu me lembro quando na roça a gente colhia algodão, eu enchia aquele fardo até na boca, e estava bom. Aí meu pai vinha e falava assim, você já socou esse fardo? Eu falei, já nada. Falei, deixa eu socar para você. Sabe o que ele fazia? Batia, entrava dentro do saco, ele ia lá no fundo, gente, que me desanimava. Mas está vendo? Socar é assim, está tudo para ser cheio ainda, e a gente já achava que estava bom, porque o algodão, eles rapidinho sobe. Para mim o que mandava era aquele sacão cheio, mas não é não, o que vale é o peso. Às vezes a gente olha para a pessoa que está aquele sacão cheio, né? Mas ele não tem peso. Eu quero que você entenda isso. Para te dar peso, o que te dá peso chama-se Espírito Santo de Deus. O crente, ele pode até estar cheio, mas se ele não tiver na medida transbordante com o Espírito Santo é aquele que vem socando. Ele soca na boa medida, na recalcada, na sacudida e na transbordante. Quando você chega na transbordante, aí então não tem limite para você. Você está bem socado para conquistas que vêm pela frente. Nós precisamos entender isso, e o que nos dá peso, então, é o Espírito Santo. O que nos faz conquistar é o Espírito Santo. Pastor, sem o Espírito Santo eu posso conquistar? Pode conquistar, não disse que não, mas é difícil. É o Espírito Santo que nos leva a essa conquista. Aí nós lemos aqui, fiz questão de ler esta passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do 24 a seguir, porque aqui está falando de um homem que não é um homem qualquer.
O escritor de Atos Apóstolos, que é Lucas, ele não declarou aqui um homem qualquer, está falando de Apolo. Se você for ler aqui o que Lucas está falando de Apolo, você vai ver que ele era um homem muito bom. Olha que negócio, ele não está falando de alguém comum. Ele está falando de um homem que é muito bom, de um homem que é estudado. Ele está falando de um homem que está preparado. Ele está falando de um homem que é correto. Ele está falando de um homem de sucesso. Ele está falando de um homem que tem Jesus. Lucas pegou um homem que já está pronto para poder se basear nele. Quando eu olho para esta palavra, palavra que nós lemos diz que Apolo é natural de Alexandria. Apolo estudou em Alexandria. Deixa eu falar para você que Alexandria era de onde saía os melhores pensadores da época. De Alexandria era onde saíam os maiores homens inteligentes, porque o estudo que estava centralizado em Alexandria não tinha em nem outro lugar. Agora eu estou falando de um homem que é de lá. Eu quero que você entenda que este homem chamado Apolo, ele ansiava pelo Espírito Santo, mesmo sendo quem ele era. Ele precisava do Espírito Santo. Deixa eu falar para você que por melhor que você seja, por melhor que eu seja, eu necessito 100% do Espírito Santo. Por melhor que você seja, você precisa do Espírito Santo. Está entendendo a palavra? Necessita. Sem o Espírito Santo, a gente não faz nada. Sem o Espírito Santo, as coisas ficam emperradas, parece que não vai para frente. Agora, nós estamos aqui diante desse homem, Apolo, que era este homem, qual a Bíblia declara. Você leu aqui o 18? Quando ele fala aqui no 18, olha, chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente. Olha o primeiro aqui. Varão eloquente, poderoso nas escrituras, é o segundo. E este instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito. Olha quem era. Fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente. E era batizado no batismo de João. Por que fez questão de falar que ele era batismo de João? Porque ele só era batizado no batismo de João. Aí aquela história de quando você é batizado nas águas, você já sai batizado com o Espírito Santo, isso é conversa fiada, viu? Por quê, pastor? Porque é um processo. Batismo nas águas, batismo de João, é para arrependimento de pecado. Batismo no Espírito Santo é aquele que João falou: eu batizo com água, mas após mim virá um que batizará com fogo. É diferente, gente. Batismo nas águas é uma coisa, batismo com fogo é outro. Sabe o que você precisa entender? Se você já foi batizado nas águas, então busque o batismo com fogo. É esse batismo que eu estou falando, e é desse Espírito Santo que eu estou falando, é aquele que te encoraja e te prepara para conquistas maiores. Eu disse para vocês aqui, volto a repetir, que o Espírito Santo é o toque a mais que a gente precisa. Ele é o ingrediente sobrenatural que precisa ter na minha vida. Se você faz um bolo e falta lá um ingrediente principal, por exemplo, o fermento, falta no bolo, ele é principal para fazer crescer. Se você não colocar ele, cresce. Não cresce, gente, ele diminui. Porque aquele negócio mirrado, você põe lá, por que não cresceu? Esqueci do fermento. Aí deixa eu falar para você, por que a tua vida não funciona? Por que não vai para frente? Deixa eu falar para você, será que não está esquecendo o Espírito Santo para trás? Será que você não está deixando de buscar o Espírito Santo? Será que você está deixando de adicionar na tua vida o Espírito Santo, gente? Será que se o Espírito Santo tivesse adicionado na minha vida, Luciano, será que muitas coisas que aconteceu ruim, será que teria acontecido? O meu bolo não cresce, pastor. As minhas coisas não funcionam, pastor.
Acrescenta nele o Espírito Santo. Chama para a tua vida o Espírito Santo. Busca ele com desejo. Busca o Espírito Santo. Busca o Espírito Santo. Ele vai fazer a diferença na tua vida. Eu preciso de buscar o Espírito Santo. Temos que entender isso, gente. Ele não veio só de enfeite. Cristo não disse ao Pai: manda para eles lá o Consolador, o Espírito Santo, só para ele ficar te observando. Não. Ele mandou vir porque seria essencial para a nossa vida. Ele mandou vir porque sem ele a gente não conseguiria. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Pai, sem o Espírito Santo lá eles não vão conseguir. Sem o Espírito Santo eles não vão andar. Então a gente precisa parar, dar uma olhadinha para a nossa vida e ver se na nossa vida está incluído o agir do Espírito Santo. Dá uma olhada. Aí eu passei por isso porque ele foi comigo. Eu não consegui passar. Olha, se o Espírito Santo tivesse na minha vida, eu teria passado. Se o Espírito Santo estivesse na minha vida, eu teria passado. Aí eu olho para a palavra e eu vejo um homem chamado Apolo, um homem da elite, da classe mais alta, se preocupando. Eu preciso do Espírito Santo. Sou tudo isso, mas não sou nada. A gente pode ser tudo. Nós podemos ter tudo, mas se você não tiver o Espírito Santo, está vazio. Eu falei ontem aqui para os jovens que o espaço do Espírito Santo está reservado no teu coração. O espaço do Espírito Santo, você pode ter tudo, pode estar preenchido a parte que for necessária, mas lá no teu coração tem uma parte reservada e está escrito Espírito Santo. Essa noite, se você quiser, esta parte pode ser preenchida. Chama o Espírito Santo para a tua vida. Deixa ele preencher. Aleluia. Aleluia. É isso que eu quero que você entenda. Pastor, eu tenho tudo, mas falta alguma coisa. Ou eu não tenho nada, falta alguma coisa. Quando você convidar o Espírito Santo para entrar, porque é isso aí, parte de um convite. Espírito Santo, eu entendo que sem o Senhor eu não sou nada. Eu entendo que sem o Senhor eu não posso lutar. Eu entendo que sem o Senhor eu não tenho coragem para lutar. Preencha aqui o espaço é seu. Às vezes eu vejo pessoas dividindo espaço com tantas outras coisas. Nós dividimos espaço no coração para tantas outras coisas. A gente tem tempo para tantas outras coisas, mas o espaço do Espírito Santo está para ser preenchido. E para se preencher esse espaço, é preciso de um tempo para ele. Por isso que a gente precisa entender, e a palavra diz que debaixo do sol há um tempo determinado para cada coisa. E eu pergunto para você, o tempo do Espírito Santo você tem dado? O tempo para o Espírito Santo você tem dado? Pensa um pouquinho. Tenho tempo para isso, pastor. Mas para o Espírito Santo não. A gente tem que ter tempo. Sabe aquele tempo de você chegar lá, vou estudar a Bíblia. Hoje sou eu e o Senhor, Espírito Santo. Fica aqui do meu lado. Porque o que eu não consegui entender, o Senhor vai discernir para mim. Isso é usufruir dele. Eu vou resolver algo hoje, Espírito Santo. Mas para que fique bem resolvido, eu preciso de ti. A minha vida não está funcionando, Espírito Santo. E eu preciso de ti. Isso é usufruir do Espírito. Isso é querer o Espírito. Isso é entender que Ele está aqui para nós. A palavra diz que tanto Ele está para nós, que no arrebatamento da igreja, Ele vai subir junto. Ele só está aqui por causa de você. Ele só está aqui por causa da igreja. Ele só está aqui exclusivamente por nossa causa. Espírito Santo. Aí Apolo
era tudo isso, era muito bom. Paulo vai falar dele lá na frente, dizendo: ele é bom demais. Ele é um homem de muito sucesso. Ele é estudado na palavra. Ele é estudado na lei dos homens. Ele é um homem de sucesso. Ele é um homem correto. Ele conhece a Jesus. Mas porém lhe faltava uma coisa. Lhe faltava o Espírito Santo de Deus. Gente, não viva sem o Espírito Santo. Viva. Tenha sensibilidade, dá uma olhada à tua volta e entenda, está faltando alguma coisa, como Apolo achava que faltava, dá uma olhadinha, está ali faltando alguma coisa. Esse ingrediente pode ser o Espírito Santo. Entenda aqui que o Espírito Santo é aquele passo que você não conseguiria dar. Sabe aquele passo que, não, isso aí não dá para mim. Eu não vou conseguir. Mas aí o Espírito Santo chega e diz: a gente vai conseguir. Aí o Espírito Santo chega diante de Deus e diz: Pai, aguenta um pouquinho aí, porque ele vai conseguir. Que a palavra, a minha Bíblia e a tua diz que ele chega diante de Deus e com gemidos inexprimíveis diz: Pai, aguenta mais um pouquinho, ele vai conseguir. E ele vai puxando a nossa perna, vai dar o passo, você vai aguentar, você vai dar o passo, você vai dar o passo. Passei, Pai, está vendo? Ele passou, Pai. É isso que eu quero que você entenda. O passo que você não conseguiria, ele dá por você. Aleluia. Você vai conseguir. Eu estou falando isso aqui para te encorajar a buscar o Espírito Santo, gente. Igreja precisa ter o Espírito Santo. A igreja que adora ao Senhor tem que ter o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, sem o temor do Espírito, a gente faz um monte de coisa que não presta. A gente está cansado de ver líderes evangélicos que não têm temor do Espírito e por causa de uma bobeirinha de nada faz coisas absurdas. Sabe por quê? Falta ali o temor do Espírito, porque acha que uma alma pode ir para o mundo. Não tem problema. For para eu perder, vai para o mundo. Não vai, porque aqui nós estamos pregando um evangelho para pessoas que vai morar no céu. Eu estou pregando um evangelho aqui, onde uma alma vale mais do que o mundo todo. Aleluia. Vale mais. Eu não quero aqui dar margem para o diabo agir, não. Ah, ele ganhou uma alma. Não, eu quero mais é que ele perca muito mais almas. Sabe por quê? Porque o diabo só veio matar, destruir. Ele veio roubar, ele veio acabar. Enquanto eu estou pregando o evangelho de um Cristo que resgata, que tira e que nos coloca num lugar mais alto. Isso é a palavra, gente. Que não pode a gente ficar agarrado em coisicas de nada. Eu quero que vocês, quando a trombeta soar, ó, aquele voo bonito para o céu, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena eu ter o Espírito Santo na minha vida, valeu a pena, chegamos. Aleluia. O Espírito Santo está aqui exatamente para isso. É Ele que faz esse trabalho maleável. É Ele que trabalha entre nós, dizendo: oh, isso não compensa, deixa isso para lá, vamos para frente, é um processo, aí já passou, deixa para lá. Por isso que eu quero falar para você, gente, o que passou, passou, esqueça, passou. O que vem pela frente, Deus sabe, o que vem pela frente está nas mãos dEle, porque Ele conhece todas as coisas. Então, por favor, esqueça o passado. Vá para frente, vá para frente, vá para frente. O alvo é Cristo. Aleluia. Tem uma coisa comigo, eu olho para frente. O que vai acontecer? Não sei, eu estou olhando para frente. Por quê? Porque eu sei que quem vai garantir a minha frente, o meu futuro é Deus. É para frente que a gente olha. Se olhar para o lado, você vê um monte de bobeira. Se olhar para trás, piorou. É para frente, é para frente, é para frente. Então eu estou olhando para frente. Você quer bênção para a tua vida? Quer um conselho? Olhe para frente.
O Espírito Santo está aqui direcionando você para frente. Quando você tenta virar do lado, ele fala, olha para frente, olha para frente, olha para frente, porque o alvo é Cristo. O apóstolo Paulo falou, eu prossigo é para o alvo. Alvo sempre está à frente, nunca atrás. Então prossegue para o alvo. Nós temos que ter o Espírito Santo. Ele é o passo que você não consegue dar. O Espírito Santo é o sabor da tua vida que você não consegue dar para ela. Você está entendendo a palavra? Quando você tem o Espírito Santo, ele te dá sabor. Você vê aquela pessoa tão sem graça. Já viu, já falou assim, tão sem sabor. Aí o Espírito Santo chega para dar sabor na nossa vida. O Espírito Santo chega para fazer com que a nossa vida tenha sentido. Está entendendo ou não? Já fez aquela comida sem graça? Mastiga de um lado, mastiga, não está muito legal, joga do outro, tenta, mastiga, fica assim igual um ponta direita e esquerda, né? Cruzando a bola para lá e para cá, e parece que o negócio não quer descer. Fica aquele negócio sem graça. Você corre lá no mercado e compra o Sazon. Sabe do Sazon? Dá uma jogada no meio assim, dá uma misturada, ele fica com um sabor diferente, fica ou não fica? Aí chega aquela pessoa para você e fala, o que você pôs aqui? Qual que é o teu segredo? Fala, não posso contar. Olha. Tem tanto no mercado para vender. Gente. O Espírito Santo tem um sazon que é espiritual, que ele chega na tua vida e vai colocando assim, ó. Você fica na medida certa, sabe? Ele te dá sabor. Ele vai jogando. Quando você menos, você já está com sabor. As pessoas olham para você e falam, você viu aquele rapaz, aquele homem, aquela mulher? Né? É gostoso estar perto dele, não é porque? Ele fala gostoso, ele tem um jeito diferente. Sabe quem que deu o sabor? Foi o Espírito Santo. E só ele pode fazer isso, gente. Ele é o sabor a mais. Se ele é o passo a mais na tua vida, também ele é o sabor a mais. Ele é aquele toque diferente. Você entende ou não? Aquele toque diferente é o Espírito Santo. Todo mundo apertava, tocava em Jesus, todo mundo fazia o que tinha que fazer, mas quando alguém vai com um toque diferente, dá uma esbarradinha, opa, alguém me tocou. Você quer ser percebido por Jesus? Tenha o Espírito Santo na tua vida, o teu toque vai ser diferente, o teu toque vai ser diferente de todos os outros, ele vai parar para te ouvir. Quando eu tenho o Espírito Santo, o meu grito é diferente. Quantos cegos estavam na beira do caminho, quantos cegos estavam ali precisando de ser curado, mas o grito diferente foi de quem? O grito diferente foi daquele que falou assim, ó, Jesus, filho de Davi. Quando ele falou Jesus, filho de Davi, ele falou, opa, esse tem conhecimento. Porque ninguém chamava ele filho de Davi sem conhecer a história. Quando aquele cego falou, Jesus, filho de Davi, ele tem conhecimento. Quem revelou para ele foi o Espírito Santo. O grito diferente faz Jesus parar e falar, chama ele aqui, chama ele aqui. Essa noite, o grito diferente, essa noite, o toque diferente, vai fazer Jesus falar, chama ele aqui, traz ele aqui. E é o Espírito Santo que faz isso, meu filho. Aleluia. Aleluia. Nós estamos vivendo dias que nós precisamos ser diferentes, viu, gente? E só vai fazer a diferença quem for diferente. Está entendendo? Nós estamos vivendo os dias que só vai despontar quem for diferente. E para ser diferente tem que ter o Espírito Santo. Está entendendo? Porque sem ele a gente é normal, viu, Rogério? Nós temos que ter o Espírito Santo, porque com ele, não, isso não é para mim, isso é para mim, eu vou tomar posse, isso aqui eu rejeito, isso aqui, é o Espírito Santo que seleciona aquilo que é melhor para a minha vida. Isso é a palavra, gente. Então nós precisamos entender isso. Apolo era um homem acima de suspeito, sabe aquele camarada 10. Você olhava para ele, nossa, chegou Apolo, olha, aquele cara lá é bom demais. Porém,
lhe faltava o Espírito Santo. Tem tantas pessoas, 10 por aí, porém, lhe falta o Espírito Santo. Está entendendo a palavra ou não? Apolo era tudo isso, mas lhe faltava o Espírito Santo. Eu fico vendo pessoas, por faltar o Espírito Santo, os negócios dele não andam. Fico vendo pessoas que por faltar o Espírito Santo, ele não passa de fase. E eu falei aqui para os jovens ontem estavam os jovens, eu falei para eles e com eles, que às vezes a gente está com o controle na mão. Deixa eu falar para você que Deus já colocou o controle na tua mão, ou não? Mas esse controle ele é melhor manuseado a partir do momento que o Espírito Santo pega ele. Porque ele já nos deu o controle. Quando Jesus falou, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e imediatamente ele transferiu para nós. Portanto, ide. Sabe o que está falando? Ele me deu o controle. Mas às vezes esse controle tenta e quer não nos obedecer. Você aperta, não funciona. Você aperta para abrir a porta não abre. Aí você fala, o que está acontecendo? Mas eu apertei, mas não abriu. Aí eu quero que você entenda que tem coisas que abre, quem abre é só o Espírito Santo. E às vezes você fica emperrado no mesmo quadrado, não sai daquilo ali. As coisas não andam, não funcionam. A saúde não melhora. A bênção não chega. A promoção não chega. O sucesso está difícil. Porque está faltando o Espírito Santo nesse negócio. Deixa eu falar para você, está faltando o Espírito Santo. Aí eu falei com os jovens ontem, aquele joguinho que tem por aí, um monte de jogo. Quem nunca jogou o Super Mario? Ninguém? Super Mario? Um monte de gente. Se aperta, controle, ele pula, passa por baixo do negocinho, bate a cabeça em cima para ganhar. Aí você fala, mas eu apertei e não pulou. É o Espírito Santo, filho. Nem sempre o que nós fazemos funciona sem Ele. Mas eu estava aqui jogando futebol de campo aqui. Era para ter chutado a hora que eu apertei. Não chutou, tá vendo? Eu não fiz o gol. Mas tem coisa que só o Espírito Santo direciona para o chute. Às vezes você até fez, mas o controle não obedeceu. E aí você nunca passa de fase. Está indo bem, agora eu vou passar. Estou indo bem, vou passar. De repente vem lá aquela bolinha, bate de você, faz tchan, 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 vai para o buraco. Pai, ninguém aguenta isso, meu filho. Ninguém suporta isso. Ei, estou cansado, pastor. Vou até uma certa altura, estou indo bem. De repente, o buraco, estou dentro do buraco novamente. Se eu falar para você que o Espírito Santo chegar na tua vida, você vai passar de fase. Você vai passar de fase. Porque quem vai direcionar é Ele. E com Ele não tem barreira pela frente. Você vai passar, você vai passar. Aleluia. É bom quando a gente está pregando aqui, alguém está pensando lá, eu vou fazer isso que o pastor está falando, hein? Porque aí a palavra está nos confrontando. Eu vou buscar o Espírito Santo. E eu quero ver só. E se você fizer isso, desafiar assim, você vai vir falar para mim, pastor, deu certo. Olha, tentei quanto tempo aquilo e não deu certo. Tentei quantas vezes aquilo e não deu certo. Você acredita que agora deu? Porque o Espírito Santo chegou, meu filho. Quando ele chega, ele dá jeito. Jesus falou para os discípulos que eu estou voltando para lá. Mas tem uma coisa, vai para Jerusalém e fica lá. Até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Porque quando o Espírito Santo descer e revestir vocês, aí sim, vocês vão ser abençoados. Agora a ordem dele, para você buscar o Espírito Santo, você tem que ficar, insistir, viu gente? Que não é assim, você abre a boca assim, eu falei para você que é um processo, é ou não é? Me batiza agora. Porque tem gente que gosta da ordem, né? Tem que ser agora. Agora. Eu não sei, tem gente que quer colocar Deus na parede, eu nunca vi isso. Não, tem que ser já.
Dobra o joelho, 2 minutinhos, começou a doer, fala, já está doendo o joelho, o senhor vai me batizar ou não vai? Não, assim não, gente. É um processo, que as coisas, já falei para você, eu tenho que buscar, o Espírito Santo é uma busca, mas é na hora dele. Quantas pessoas que foram batizadas na igreja, na hora que está orando aqui na frente, chama para ser batizado, ele vem, recebe o batismo com fogo. Tem outros que é batizado lá na roça trabalhando, outro lá dentro da fábrica, outro no ônibus, é onde ele quer. Mas o que é preciso é eu buscar. Aí você vai ter que dobrar o joelho e dizer, Deus, eu quero ser selado com esse batismo, eu quero o Espírito Santo para a minha vida, Deus, e eu estou aqui esperando. É uma insistência, porque a palavra diz que aquele que vai batendo, daqui a pouco a porta abre. Aí Jesus falou assim, vá para Jerusalém e fica me aguardando lá, até que do alto sejais revestido do poder. Aí fica imaginando aqueles camaradas que foi para lá, os discípulos, ficou lá fechado em Jerusalém, né? Aí eu fico pensando, será que não tinha uns que olhavam para a janela, gente? Ou não? Será que é só eu que penso isso? E, ô João, ó, lá fora tá bom, hein? Olha. Pai, se eu falar aqui que eu vi. Porque a busca, gente, é assim, ó, vai passando o dia, você vai deixando. O primeiro dia de busca é bom. Jesus falou para a gente ficar em Jerusalém, até que do alto sejamos revestidos. Mas passa um dia, passa 2, passa 3, você não é revestido, você já começa a querer olhar para fora da casinha. A vida está normal lá fora, ó, e a gente aqui buscando esse Espírito Santo. Ih, pai. Não vou nem falar, olha lá para você ver, olha lá. Quando você está na busca do Espírito Santo, o diabo sempre quer que você olhe para fora. Mas para que isso, rapaz? Buscar o Espírito Santo, porque ele sabe que se o Espírito Santo chegar, a parada fica dura para ele. Porque o Espírito Santo é aquele leão que não tem medo de nada. Sansão falou, se o senhor me esforçar mais uma vez, eu mato essa capetaiada tudo. Mas eu quero que o senhor me esforce pelo menos mais uma vez. Deus falou, eu não posso errar na dose, que o homem está nervoso. Pegou um conta-gota e veio, Sansão, se posiciona. Estão zombando de você? Tá. Fica certinho, não posso errar o pingo, olha. Na cabeça, é só um pouquinho. Mas é muita gente, eles estão me batendo. Fala, Senhor, esforça-me mais uma vez. Pode até mandar um pouquinho a mais a dose, porque eu quero acabar com todo mundo. Ó, eu vou mandar, se posiciona. Eu estou pronto. Está pronto, Sansão? Estou pronto. Então lá vai. É uma gota, é uma gotinha de nada. Ó, desceu. Foi demais. Foi muito. Mas caiu na vida de Sansão. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir mais forte, seu Senhor? Você pode aplaudir mais forte? Aleluia. Aí eu fico imaginando, quando a gota do Espírito está descendo, porque no passado Deus dava sob medida, agora a palavra diz que sobre a nossa vida é a medida transbordante, sabe o que é isso? Não tem limite. Quando a gota está descendo, ele já começa a olhar, parece que está descendo um negócio diferente, está vindo um negócio diferente, esforça mais uma vez. Ele empurrou, morreu todos os seus adversários, sabe por quê? Esforçou Sansão mais uma vez, e foi só um pingo, gente. Agora a gente tem aqui para transbordar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, lá no centro da tua casa, derrama sobre a sua vida, vai derramando, vai indo para o chão, vai no pé daquele que não tem, passa para o pé do outro que não tem, daqui a pouco está todo mundo cheio do Espírito, porque é isso que o Espírito Santo faz. É isso que eu quero que você entenda. Seja o primeiro lá na tua casa a dizer, eu preciso do Espírito Santo. Ele é essencial para a minha vida. De você vai passar para a tua esposa. Da tua esposa vai passar para você. De você passa para os filhos. E passa para as filhas. E vai passando para os parentes. O Espírito Santo faz isso. Aleluia. Por isso que eu amo o Espírito Santo. Ele está aqui exatamente para isso, gente. Exatamente para isso.
Nós precisamos querer. Gente, basta a gente querer. Basta a gente buscar. Nós precisamos buscar. Tem muita gente, mas muita gente que não tem o Espírito Santo. E aí não passa de fase. Ele quer que você passe de fase. Ele quer abençoar a tua vida. Ele quer que você seja uma bênção. Sem o controle do Espírito Santo, você não vai a lugar nenhum. Apolo tinha o Espírito Santo. Apolo tinha. E essa noite tinha anseio pelo Espírito Santo. E aí, quando ele recebe o Espírito Santo lá pelo intermédio de Paulo, aí o que acontece lá na frente? A Bíblia diz assim: Paulo plantou, Apolo regou. Apolo plantou, Paulo regou. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo chegou. O que a gente faz vinga. O que a gente faz vai para frente. Paulo agora está cheio do Espírito Santo. É isso que você pode fazer. Faça tudo que você possa fazer para ter o Espírito Santo. Faça tudo que esteja ao seu alcance para ter o Espírito Santo. Busque Ele com fervor. Eu quero, pastor, eu quero. E Ele vai chegar para a tua vida. Isso é uma busca, viu? Quantos que entenderam a palavra hoje? Sem Ele a gente não vive, viu? Mas com Ele a gente vive e alcança o alvo melhor. Deixa eu falar para você que Deus quer te colocar em lugares altos. Mas você só vai para lugares mais altos a partir do momento que você estiver calçado com o Espírito Santo. Porque quem sobe em lugar alto sem o Espírito Santo, desce mais rápido que subiu. Agora quem sobe no lugar alto, calçado pelo Espírito, ele fica, é dali para cima, é dali para cima, é dali para cima. Eu quero que você entenda isso. Se você tem o Espírito Santo na tua vida, pode o teu inimigo querer te colocar para baixo, é daí para cima. José tinha o Espírito Santo, embora no passado, mas tinha. Ele queriam colocar para baixo, é dali para cima. Você vai para o trono, você vai para o trono. É isso que eu quero que você entenda. Se o Espírito Santo tiver, pode o resto do mundo não querer. Mas se ele quiser, ó, é para cima. Se quer se colocar em pé agora, você pode fazer isso? Aleluia.